Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia, iniciamos a nossa oração neste dia 24 de dezembro, o grande dia da história, o nascimento do Salvador. Vem, adoremos, vinde, adoremos, venite, adoremos, como cantámos neste cântico de entrada. Fazemos esta oração da manhã na igreja de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, no Ontário, Canadá. E somos uma igreja criada a partir do sacrifício, do esforço, da generosidade, do trabalho e do testemunho da fé dos imigrantes católicos de língua portuguesa. E neste dia de 24 de dezembro, de grande dia, enviamos uma saudação para todos os doentes e para os seus familiares. Vinde, adoremos, não tenhamos medo de seguir Jesus Cristo no seu caminho, nas suas propostas para alcançarmos o caminho da eternidade. E nesta manhã cantamos o cântico de Isaías, o grande profeta do Antigo Testamento, o profeta do Advento, o profeta que anuncia, que canta, que a esperança, que não cruza os braços, nem baixa os braços perante as dificuldades, mas sabe que Deus não o abandona e que vai enviar o seu Salvador, e por isso ele o anuncia e o prediz. Neste cântico de Isaías 42, versículo 10 a 16, é um hino a Deus vencedor e Salvador. Deus é sempre vencedor e Salvador. E diz assim o profeta Isaías: cantai ao Senhor Deus um cântico novo, louvai a Ele dos confins de toda a terra. Louva ao Senhor o oceano e o que nele há. Louvem as ilhas com os homens que as habitam. Ergam um canto os desertos e as cidades. As tendas de Cedar louvem a Deus. Habitantes dos rochedos, aclamai. Dos altos montes sobem gritos de alegria. Todos eles deem glórias ao Senhor, e nas ilhas proclama o seu louvor. Eis o Senhor como um herói que vai chegando, como guerreiro com vontade de lutar, solta o seu grito de batalha aterrador, como um valente que enfrenta os inimigos. Por muito tempo me calei, guardei silêncio, fiquei calado e paciente me contive, mas grito agora qual mulher que está em parto, ofegante e sem alento em meio às dores. As montanhas e as colinas destruirei, farei secar toda a verdura que as reveste, mudarei em terra seca os rios todos, farei secar todos os lagos e açudes. Conduzirei então os cegos pela mão e os levarei por um caminho nunca visto. Hei de guiá-los por atalhos e veredas, até então desconhecidos para eles. Diante deles mudarei em luz as trevas, farei planos os caminhos tortuosos. Tudo isso hei de fazer em seu favor, e jamais eu haverei de abandoná-los. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Levantai a vossa cabeça e olhai, pois a vossa redenção se aproxima. A leitura breve, também desta manhã, também é de Isaías, o profeta que anuncia. Isaías capítulo 11, versículo 1 a 3. Nascerá uma haste do tronco de Jessé, e a partir da raiz surgirá o rebento de uma flor. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e discernimento, Espírito de conselho e fortaleza, Espírito de ciência e temor de Deus.
No temor do Senhor encontra ele seu prazer. Isaías não se cansa de anunciar a esperança. Nunca deixa morrer no seu coração a fé, a esperança em Deus. E é isto que ele anuncia no Advento, como para anunciar a chegada do Messias. Santo Agostinho faz um sermão a respeito dos acontecimentos que estamos a viver do nascimento de Jesus Cristo. E Santo Agostinho diz: a verdade brotou da terra e a justiça olhou do alto do céu. Não fomos deixados sós. Deus enviou-nos o seu Filho para conosco e para nós sofrer e libertar-nos do cativeiro da situação em que nos encontramos. E diz assim Santo Agostinho: desperta, ó homem, por tua causa Deus se fez homem. Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e sobre ti Cristo resplandecerá. Dizia São Paulo aos Efésios no capítulo 5, versículo 14. Por tua causa, repito, Deus se fez homem. Estarias morto para sempre se ele não tivesse nascido no tempo. Jamais te libertarias da carne do pecado se ele não tivesse assumido uma carne semelhante à do pecado. Estarias condenado a uma eterna miséria se não fosse a sua misericórdia. Não voltarias à vida se ele não tivesse vindo ao encontro da tua morte. Terias perecido se ele não te socorresse. Estarias perdido se ele não viesse salvar-te. Celebremos com alegria a vinda da nossa salvação e redenção. Celebremos este dia de festa em que o grande e o eterno dia, gerado pelo dia grande e eterno, veio a este nosso dia temporal e tão breve. Ele se tornou para nós justiça, santificação e libertação, para que, como está escrito, quem se gloria, glorie-se no Senhor. Diz São Paulo aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 30 a 31. A verdade brotará da terra, diz o Salmo 84, versículo 12. O Cristo que disse: eu sou a verdade. Evangelho de São João 14, 6. Nasceu da Virgem e a justiça olhou do alto do céu. Salmo 84, 12. Porque o homem, crendo naquele que nasceu, é justificado não por si mesmo, mas por Deus. A verdade brotou da terra porque o Verbo se fez carne, diz no Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 14. E a justiça olhou do alto do céu, por todo o dom precioso, toda a dádiva perfeita vem do alto. Na Epístola de São Tiago, capítulo 1, versículo 17. A verdade brotou da terra, isto é, da carne de Maria, e a justiça olhou do alto do céu, porque o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dado do céu, diz São João no capítulo 3, versículo 27. Justificados pela fé, estamos em paz com Deus, diz São Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 1. Porque a justiça e a paz beijaram por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, pois a verdade brotou da terra. Por ele tivemos acesso, pela fé, a esta graça da qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Romanos, capítulo 5, versículo 2. Não disse a nossa glória, mas da glória de Deus, porque a justiça não procede de nós, mas olha do alto do céu. Portanto, quem se gloria, não se gloria em si mesmo, mas no Senhor. Eis porque
Quando o Senhor nasceu da Virgem, os anjos cantavam: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Como veio a paz à terra, senão para ter a verdade brotada da terra, isto é, Cristo ter nascido em carne humana. Ele é a nossa paz. De dois povos fez um só, para que fôssemos homens de boa vontade, unidos aos outros pelo suave vínculo da caridade. Alegremos com esta graça, para que a nossa glória seja o testemunho da nossa consciência, e assim nos gloriaremos, não em nós mesmos, mas no Senhor. Por isso disse o salmista: vós sois a minha glória que levanta a minha cabeça. Na verdade, que graça maior Deus poderia nos conceder do que, tendo um único filho, fazê-lo filho do homem e reciprocamente fazer os filhos dos homens serem filhos de Deus. Procurai o mérito, procurai a causa, procurai a justiça, vede se encontrais outra coisa que não seja a graça de Deus. Santo Agostinho convida-nos a viver intensamente a alegria e a esperança deste dia de Natal. Deus não nos abandona. Deus envia-nos o seu Filho, e do seio de Maria brota, da terra brota um rebento novo da justiça. Jesus Cristo Salvador junta-se a terra e o céu, e um novo projeto, um projeto de glória se iniciou em Jesus Cristo. Esta é a fé transmitida pelos apóstolos que receberam de Jesus Cristo. Esta é a fé dos padres da Igreja. Esta é a fé da tradição da Igreja que nós recebemos dos nossos pais. A todos um Santo Natal. Que Deus, que o menino Jesus nasça no nosso coração. Que o terreno fértil que Ele encontrou em Maria também se encontre em nós, para que Ele nasça de verdade no nosso coração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoa-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A todos um santo dia de Natal. Que Jesus Cristo nasça, que Cristo brote no terreno fértil da esperança e da alegria, e que Maria nos ajude a acolher então o nascimento do Senhor. A todos um santo dia de Natal.